Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, porque aí, à medida que eu posto novos vídeos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos também em outras plataformas, estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook eu posto o capítulo inteirinho durante a semana, quem gosta de ler vai lendo comigo, tá bom? Também estamos colocando vídeos curtos, nessas plataformas, vídeo de 1 minuto, todos os dias pela manhã, e aí você também pode nos acompanhar, tá bom? Nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Mateus, capítulo 27, e aqui temos o julgamento de Jesus. Soa até estranho, meus amigos, nós falarmos sobre o julgamento de Jesus. Justamente Jesus que não cometeu erros, que não teve pecados e foi julgado. Ele havia sido entregue por um dos seus discípulos, Judas. Os judeus, na verdade, que viviam naquela época sob o domínio dos romanos, não tinham autoridade para condenar ninguém à morte. Eles entregaram Jesus ao governador romano para tentar convencê-lo de que Jesus era culpado. A acusação dos judeus era de blasfêmia, mas certamente os romanos não aceitariam essa denúncia, então eles criaram uma razão política para justificar a sentença de morte. Ou seja, já naquela época a justiça já estava sendo mudada, Então criaram essa razão política falando que Jesus era um rebelde que afirmava ser o rei dos judeus e, sendo assim, seria uma grande ameaça para os romanos. Judas sente remorso, dos versículos 3 ao 10. O que havia traído Jesus percebeu que tinha errado. Ele esperava uma revolta de Jesus diante de Roma, mas seus planos deram errado. O arrependimento de Judas foi tardio. Muito cuidado com o que você venha planejar em sua vida. É possível que seja tarde demais para que você se arrependa. Judas, então, cometeu suicídio. Repare que Judas, assim como outros discípulos, conviveu com Jesus bastante tempo, mas ele não compreendeu o seu ministério. Ao invés de buscar o perdão junto a Jesus, tirou a sua própria vida. Nós vivemos um período em que muitos cristãos não conhecem Jesus. Tem em mente um Jesus vingativo, revolucionário, e muitas pessoas falam, quando uma pessoa morre, que cometeu alguma coisa estranha, fala, tá vendo, você está sendo, isso aí é fruto do que ele fez, é castigo dos céus. Jesus não é vingativo. Você não está compreendendo Jesus. Jesus é simplesmente amor. E cabe a você e a mim falar desse amor para as pessoas, inclusive para aquelas que não têm escrúpulos. Jesus foi julgado por Pilatos, dos versículos 11 ao 26. Pilatos era o governador da província romana da Judéia, ou seja, existia o reino de Roma e naquela província Pilatos era o governador. Jesus foi levado perante ele. Entretanto, as acusações contra Jesus eram fracas, como eu já disse. O governador se admirou com a maneira calma de Jesus e com o fato de que este não se defendeu contra as acusações que eram feitas. Era comum o governador soltar um preso durante a festa dos judeus. Ele achou que seria a oportunidade de soltar Jesus. Mas os seus planos também não deram certo, pois o povo preferiu soltar Barrabás, um conhecido criminoso. Vejam só como a multidão é inconstante. No domingo passado, aclamaram Jesus com ramos. Lembra da festa de Ramos? Pois pensaram que ele seria o novo rei terreno de Israel. Mas no final de semana, apoiaram a sua condenação à morte. Não se iluda com a multidão, pois ela pode estar sendo manipulada. Pilatos resolveu se livrar da culpa e entregou Jesus aos soldados que o maltrataram antes de levá-lo para ser crucificado. Algumas igrejas ortodoxas, principalmente as etíopes, tratam Pilatos como sendo um santo, lhe isentando de qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu com Jesus. Na verdade, Pilatos só tinha uma visão política da situação. Se estudarmos os seus atos,
veremos que de santo ele não tinha nada. Jesus é crucificado e morto. Versículos 32 até o 66. Mesmo sabendo de sua ressurreição, o processo de morte de Jesus me deixa perplexo. O seu sofrimento foi absurdamente doloroso. Nada se pode comparar. Às vezes fico a imaginar a visão de Jesus de lá da cruz diante de um povo que ele amava, assistindo a sua morte vicária. Sim, vicária, pois ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Jesus recebeu vinho com fel para beber, suas vestes foram rasgadas, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele foi crucificado ao lado de 2 criminosos. A multidão zombava dele, mas ele sucumbiu como era a vontade do Pai. Do meio-dia até as 3 da tarde, ou da hora sexta até a hora nona, na contagem dos judeus, o céu se escureceu. Os céticos, os ateus e outras pessoas, eles falam que aconteceu um eclipse solar, o que por si só já seria fantástico, não é mesmo? Todavia, a festa da Páscoa dos judeus ocorria sempre no período de lua cheia. E não é possível um eclipse solar com lua cheia. Por quê? Sol de um lado, lua do outro. No instante que Jesus morreu, o véu do templo, a barreira simbólica entre os homens e Deus, rasgou-se de cima para baixo. Jesus, por sua morte, abriu o acesso ao Pai. Agora toda a humanidade pode se aproximar de Deus através do seu Filho. Inclusive você. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus foi colocado num sepulcro de propriedade de um senhor da cidade de Arimateia, chamado José. Ele era um dos que seguia os ensinos de Jesus. Ele antes teve medo de se manifestar, mas foi audacioso em impedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Se você ler esse mesmo texto no livro de João, você vai ver que também Nicodemos estava junto com José de Arimateia, que era outro que temia e no final foi audacioso. Os líderes judeus, preocupados com a possibilidade de alguém roubar o corpo, pediram que Pilatos colocasse guardas para não deixar ninguém tirar o corpo do túmulo. Esse fato foi crucial para que nós tenhamos total crédito no que aconteceu, a ressurreição de Cristo. Os guardas na sepultura serviram para reforçar a grandeza do poder de Deus. Na próxima semana falaremos de Jesus ressurreto. Sim, Jesus ressurreto. Veremos que ele deixou um legado de amor para conosco e que nos ama incondicionalmente. Um bom dia e que a paz desse Senhor Jesus Cristo maravilhoso esteja com todos nós.